Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de biologia, tá? Da Escola Estadual Coab Inácio Monteiro 3. Meu nome é professora Érica e vamos iniciar nossa aula de hoje. Peço, por favor, que vocês coloquem aí o nome de vocês e a série no chat para registrar a presença, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu quero, por gentileza, que assim que compartilhar, alguém me dá um ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? Ai, que ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Procurando o arquivo, que eu deixei aberto, só que ele sumiu. Sumiu o arquivo que estava aberto. Abri novamente. Pronto, vocês estão visualizando, gente, os sim. slides? Sim. Ah, obrigada. Então, vamos lá, tá? E a apresentação. Oh, prontinho. Então, vamos lá, tá? A aula é dessa semana, do dia 26 de abril até 30, né? Desse mesmo mês. Temos duas aulas semanais e a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é associar a divisão celular, mitótica, a reprodução de seres unicelulares, tá? E o crescimento e regeneração dos tecidos dos seres multicelulares. Reconhecer hábitos de vidas que guardam estreita relação com determinados tipos de cânceres, tá? E maneiras adequadas para a prevenção, tá bom? Para nós falarmos sobre cânceres, células, mitose e meiose, nós temos que entender alguns conceitos primeiro, tá bom? Então, vamos falar hoje, aqui agora, um pouquinho sobre cromossomos. O que são os cromossomos, tá? Cromossomos são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, transmitidos de pais para filhos, tá? Nós herdamos os cromossomos dos nossos pais, que façam que nós tenhamos as características, né? Às vezes nós temos os olhos dos nossos pais, ou então o cabelo das nossas mães, tá? O tom de pele, tudo isso nós herdamos através dos cromossomos, tá? E de acordo com a espécie de ser vivo, o número de cromossomos ele pode dar uma variada. Nós somos formados praticamente de proteínas e de ácido desoxirribonucleico, tá? Que nós chamamos de DNA. O nome do DNA, ele é um ácido, né? Chamado de desoxirribonucleico. Então, nós somos formados basicamente de proteínas e de DNA, né? O DNA contém genes. E cada gene possui uma informação genética, uma espécie de instrução química, né? Que condiciona uma características no indivíduo, como a cor da pele ou o tipo de cabelo, conforme eu falei para vocês, tá? Estima-se que em cada célula humana existam cerca de 25 mil genes, né? E os cromossomos diferem entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes que contém. Então, os genes, eles estão nos cromossomos, tá? Nós herdamos cromossomos dos nossos pais e das nossas mães. E esses genes que há nos cromossomos que façam que nós tenhamos umas características, né? Que chamamos as características do nosso pai ou da nossa mãe, tá? E nós, humanos, temos cerca aí, tá? Em cada célula, mais ou menos aí uns 25 mil genes, segundo a ciência. Coloquei para vocês, gente, um exemplo de seres vivos, né, e o número de cromossomos que eles possuem nas células, em cada célula, no caso, tá? Número de cromossomos, não de genes, ok? Porque aqui nós temos, por exemplo, na espécie humana, 25 mil genes por célula. Porém, no humano, nós temos apenas 46 cromossomos que armazenam esses genes, tá? Dentro deles. No chimpanzé, nós temos 48 genes. No camundongo, cada célula possui, desculpa, o chimpanzé possui em cada célula 48 cromossomos, o camundongo mais ou menos 40 cromossomos, tá? Coloquei aqui para vocês verem que
Dependendo da espécie, cada célula possui um número de cromossomos diferentes, ok? Nessa tabelinha aí. Vamos falar um pouquinho sobre células haploides e células diploides, tá? Células haploides, elas possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo. Tem alguns tipos, né, de cromossomos. Fiquem em paz que nós veremos. Por exemplo, os gametas humanos, né? Quem são os gametas, pessoal? Os nossos óvulos, mulheres, né? E os espermatozoides do homem. Nós chamamos de gametas, tá? Cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomo, sendo os gameta N igual a 23. No caso, esse N, gente, é o número de cromossomos diferentes, tá? Então, possui 23 tipos de cromossomos, tá? Diferentes nos gametas humanos. Coloquei para vocês visualizarem uma célula haploide. Possui somente um cromossomo de cada tipo, tá? Então, numa célula haploide, vocês vão ver bastante esse nominho, tá? Quando se falar em células, mitose e meiose. Então, numa célula haploide, vocês podem visualizar que existe somente um tipo de cada cromossomo. Pode visualizar que na imagem 1, 2, 3 e 4 são figuras diferentes, né? São figuras diferentes insinuando tipos diferentes, ok? Numa célula diploide, possui em seu núcleo 2 cromossomos de cada tipo, tá? Não somente um tipo só, igual nas células haploides, aqui já são 2 tipos diferentes. E todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, tá? Tirando lá as células do nosso óvulo e as células do espermatozoide dos meninos, no caso, todas as células são diploides, tá bom? Células haploides são apenas os nossos gametas, tá? O restante de todas as células do nosso corpo vão ser células diploides, certo? E nas células diploides, no caso de nós seres humanos, né, possuímos 46 cromossomos, tá? Ou seja, 23 pares. Se na haploide são apenas 23 cromossomos, então nós possuímos o dobro nas células diploides. No caso, 46, tá bom? Então, cada célula diploide possui 2 cromossomos, né? De cada tipo, totalizando 46, ok? E na haploide, nós possuímos apenas um cromossomo de cada tipo, que são 23, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó, uma diferença aqui, uma ilustração no caso, da célula diploide. Vocês estão percebendo que existem 2 pares de cada cromossomo? Ó, o número 1 tem 2 dele, o número 2 tem 2 tipos dele, tá? O número 3 temos 2 dele, o número 4 nós temos 2 dele, tá? Então, a relação entre células haploides e diploides, tá? É em relação à quantidade de cromossomos que possui. Então, vamos rever aqui para não ficar dúvidas, tá? Então, na haploide é somente um cromossomo de cada tipo, tá vendo? E nas células diploide, nós temos 2 cromossomos de cada tipo. E na espécie humana, totalizando aí 46, ok? Somente os nossos gametas, tá? Que são células haploide. O restante do nosso corpo é tudo células diploides. Todas elas possuem 46 cromossomos, 23 pares, né? Aqui algumas curiosidades, tá? Nas células diploides do nosso corpo, os cromossomos, eles podem ser agrupados de 2 a 2. Os 2 cromossomos de cada par são o mesmo tipo, né? No caso, possuem a mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo número de genes. E em cada par, um é de origem materna e o outro é de origem paterna, tá bom? Coloquei aqui para vocês 2 cromossomos. Pessoal, prestem atenção aqui, tá? Que é bem interessante. Nós vamos usar bastante isso aqui ao decorrer do nosso ano, tá? Que nós vamos trabalhar um pouquinho de genética. Então, aqui eu coloquei para vocês o esquema de um par de cromossomos, tá? Do mesmo tipo. Coloquei parte ali, mas é um par. Nós temos 23 pares de cromossomos, certo? Cada par é formado por 2. Isso é fato, né? Par 2. Então, cada cromossomo nosso, nós pegamos
um do nosso pai e um da nossa mãe, tá bom? Todos os nossos cromossomos é herdado, um do pai e um da mãe. Então, aqui, por exemplo, eu tenho por exemplo, cromossomo, então, é formado por par, tá? Então, um do pai e um da mãe. Gravem bem isso. Temos aqui, por exemplo, genes que condicionam a característica X. Vamos chamar essa característica X da cor dos nossos olhos, tá bom? E genes que condicionam a característica Y. Vamos chamar a característica Y da cor da pele, ok? Então, aqui, por exemplo, a bolinha, diremos que é a cor dos nossos olhos, e esse triângulozinho aqui, losango, desculpa, é a cor da nossa pele, tá bom? Então, nós recebemos um cromossomo do nosso pai e um da nossa mãe. Quando é pintado escuro, nós dizemos que é dominante, tá? Então, no caso, a cor dos olhos do nosso pai, ela é dominante do que a cor dos olhos da nossa mãe, tá bom? Aqui, por exemplo, no losango, a cor da pele, né, do nosso exemplo aqui no caso, do cromossomo desse pai é mais dominante do que a cor da pele do cromossomo dessa mãe. Então, o que que acontece? Eles, ao passarem para os filhos, para o filho, né, no caso, essa criança herdando esse cromossomo do pai e esse cromossomo da mãe, o que vai acontecer aqui? Ela vai herdar a cor dos olhos do pai, porque é dominante do que a da mãe, e a cor da pele vai puxar do pai, porque é dominante do que a cor da pele da mãe, tá bom? Normalmente, quando em relação à cor dos olhos, nós dizemos que é dominante quando são olhos escuros, tá? A cor escura, toda característica mais escura, como exemplo, a cor da pele negra, a cor dos olhos que são escuros, é sempre dominante em relação aos olhos claros, aos olhos verdes, os olhos azuis, a pele branca, tá bom? Então, provavelmente, essa criança aqui, então, ela vai herdar, né? A cor dos olhos do pai e a cor da pele do pai. Se o pai aqui, por exemplo, for um negro, vai puxar então os olhos escuros e a pele negra. Mesmo se a mãe aqui for loira do olho verde, tá bom? Então, aqui, por exemplo, é assim que funciona, no caso, a transmissão, né, de algumas características genéticas. A gente Mas tem aí, aqui, professora, o filho, ele não vai ser da mesma cor do que o pai, ele vai nascer um pouquinho mais claro. sim, ele vai puxar mais pro lado do pai, tá? A cor mais do pai do que para a cor da pele da mãe, tá? Vai ter mais os genes dele vão ser mais parecidos do que o do pai, entendeu? Não que ele vai ser idêntico ao pai, porque tem a influência também, Jamile, das características da mãe, tá bom? Ficou claro? Então, Sim. então aqui, não esquentem com isso que a gente vai aprender lá em genética. Só estou mostrando para vocês o cromossomos, tá? O que o que é importante vocês saberem agora é que cada par de cromossomo nosso, nós herdamos um do nosso pai e um da nossa mãe, tá bom? Aqui eu só dei um exemplo, uma adiantadinha para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo, tá? A gente sempre vai puxar as características do dominante. No caso aqui é o pai, ok? Tudo bem? Sim. Tudo. Então tá. Então, cromossomos, tá? Eles armazenam os nossos genes e cada par de cromossomos, um é do nosso pai e outro nós herdamos da nossa mãe. Vocês sabiam que um bebê humano ao nascer possui trilhões de células? Veremos como isso é possível, tá? Nós temos milhões e milhões de células, tá? Mas não trilhões. E o bebê chega a ter trilhões. Aumento no número de células. Um dia, todos nós já fomos uma única célula, tá? A célula ovo zigoto formada pela união do espermatozoide e um óvulo. Nós chamamos de zigoto quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide. Aí não é nem óvulo e nem espermatozoide, tá? Nós chamamos de zigoto. É a junção do óvulo com o espermatozoide. Coloquei aqui para vocês a foto, tá? Então, o óvulo e o espermatozoide aqui.
e um zigoto, que no caso é o óvulo fecundado. Nós chamamos de zigoto, tá? Que no caso é um zigoto humano. O aumento do número de células se deve a inúmeras divisões celulares, tá? As células, elas se dividem. Não é à toa que apenas um único zigoto, né, se transforma num embrião. Não é isso? Numa criancinha, num bebezinho? Então, porque ela vai se multiplicando até chegar a um embrião. Então, como que as células, elas sofrem, né, essas divisões celulares? Elas aumentam, né, o número de células dela através da divisão celular, ok? Então, o aumento de número de células se dá através da divisão celular. E o que seria, gente, a divisão celular? É um processo que ocorre ao longo da vida de um indivíduo, tá? Desde quando nós nascemos até a hora que nós dermos o nosso último suspiro, nós vamos estar sofrendo ali divisão celular. E qual a importância, né, dessa divisão celular? A importância da divisão celular é que garante o crescimento do organismo e também a substituição de células que envelhecem e morrem, tá? Se não fosse a divisão celular, se nós cortássemos o nosso braço e machucássemos, nós iríamos ficar com corte o resto da vida, ok? Não iria haver regeneração dos nossos tecidos. Então, a importância da regeneração celular, no caso, é garantir, né, o crescimento, né, dos seres vivos, dos organismos, e também substituir as células que envelhecem e morrem. Não é à toa que nós envelhecemos. Por quê? Porque as nossas células, elas se dividem a todo momento. Nós estamos aqui tendo aula e a nossa célula, nosso organismo está um turbilhão, tá? Realizando aí divisão celular. E o que acontece? Conforme as nossas células, elas vão se multiplicando, se dividindo, e se multiplica e tudo mais, o que acontece? Ela vai perdendo a qualidade, tá? Então, por isso que nós envelhecemos, porque conforme ocorre a divisão celular, a qualidade da célula vai se perdendo e nós vamos, então, envelhecendo, tá bom? Por isso que nós envelhecemos, porque as nossas células, elas perdem, né, a capacidade de ficar se renovando. Como uma célula origina, gente, outra célula, tá? Ah, deixa eu responder aqui para vocês, tá? O bebê, ele tem trilhões de células porque de um único óvulo ele é formado, né? No caso ali, o bebê, o embrião. Então, é muitas células que se multiplicam, que faz divisão celular. Então, por isso que nós dizemos que o bebê, ele tem trilhões de células, tá bom? Chega a ter, né? No caso, na formação do bebê. E como uma célula origina outra célula? Como que uma célula faz outras células? Nós vamos falar um pouquinho, então, de mitose e meiose, tá? Que são dois tipos existentes de divisão celular. E no nosso corpo ocorrem as duas formas, tanto a mitose como a meiose. O que seria a mitose, minha gente? Vamos lá. Só lembrando, acompanhe aí comigo, por favor. Só lembrando que as células que constituem o corpo humano possuem 46 cromossomos, no nosso caso, né? Porque eu coloquei lá no início uma tabelinha para vocês terem noção de outros seres vivos. Antes de uma célula se dividir, formando novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo, formando-se dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. A célula, então, se divide em duas novas, cada uma com 46 cromossomos no núcleo. Tá? Vamos simplificar aqui olhando a imagem. Na mitose, que é o que ocorre com todas as nossas células, tá? Exceto os nossos gametas, nós temos aqui, então, no caso, uma célula, certo? Que ela se divide em duas novas células, tá? Ou seja, uma célula mãe, a gente chama de célula mãe na biologia, tá? Origina duas células filhas. No caso, com a mesma quantidade de cromossomos, ok? Então, a mitose se baseia nisso aqui. Uma célula se divide em duas células com o mesmo número de cromossomos, tá? Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha de como ocorre essa divisão.
tá bom? Temos o ciclo celular, que é anáfase, prófase, telófase, tá bom? Que é cada coisa que ocorre aqui nas divisões. Isso nós vamos aprender quando nós estudarmos ciclo celular, tá bom? Tem no currículo de vocês, mas eu acredito que lá para o terceiro bimestre que vocês vão ver sobre ciclo celular. O que pega agora é vocês entenderem o que é uma mitose. Então, na mitose acontece isso aqui: uma célula mãe, né, com 46 cromossomos, origina, preste atenção para não confundir lá na meiose, ó. Uma célula mãe origina duas novas células filhas com o mesmo número, com a mesma quantidade de cromossomos, tá bom? Certo? Isso é a mitose. Tá? Por que a mitose é importante? Porque garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas, permite o crescimento do indivíduo, substitui as células que morrem por outras novas e regenera partes lesadas do organismo. Então, graças à mitose, os indivíduos eles crescem e se regeneram, tá? Como se formam os espermatozoides e os óvulos, que têm somente 23 cromossomos no núcleo? 23 cromossomos no Professora, núcleo. Oi, Luan. a mitose, desde a nossa, quando a gente chama a célula pequena, até o nosso último suspiro, ela é sempre presente no nosso organismo ou ela vai se, tipo, perdendo essa capacidade de criar novas células? A mitose, no caso, em específico. Não, não. Na mitose, no caso da divisão celular, a gente vai fazer mitose até quando existir. Só que é aquilo vai perdendo a qualidade dela. Então, nós vamos, mesmo que a gente esteja bem velhinho, só a carcaça, nós ainda estaremos realizando mitose. As células continuarão a se dividir, a se multiplicar, no caso, porém com uma qualidade menor. Mas os cromossomos, eles vão continuar sempre em 46, mesmo quando chegar Sim, a isso é a idade? informação genética da nossa espécie, tá? Sim, sim. 46 cromossomos lá em cada célula e tudo mais, Tá bom, obrigado. tá? Isso nunca vai ser alterado, não, tá? Então, só o óvulo, gente, só aprenda isso. O óvulo e o espermatozoides, eles são as únicas células haploides porque possuem 23 cromossomos, tá? Só os nossos gametas são haploides, porque tem 23 cromossomos. Todas as outras células do nosso corpo são diploides porque possuem 46 cromossomos, tá? 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Então, o espermatozoide e o óvulo, eles têm somente, né, 23 cromossomos no núcleo da célula. Vamos falar agora da meiose. Então, a mitose é importante, né, para a regeneração celular, divisão celular, né, para o crescimento dos indivíduos e também para a regeneração, né, da pele, de algum órgão que sofra alguma lesão, tá bom? Agora, falando um pouquinho da meiose. A meiose já muda um pouquinho, tá? A meiose vem de meio ou metade. Então, é bem fácil decorar isso, né? Meiose, meio ou metade. Acompanhe aí o slide. Nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula mãe, no caso da célula diploide, né, que vai se dividir e formar os gametas. No caso, só os gametas são haploides no nosso organismo, tá? Mas em vez do núcleo se dividir uma vez como mitose, né? Na meiose ele se divide duas vezes. Vamos simplificar também aqui, ó, tá? Com a imagem. Mas deixa eu só terminar de falar aqui, tá? A primeira divisão, antes da duplicação do cromossomo da célula-mãe, originam-se dois novos núcleos, né? Na segunda divisão, não há nova duplicação dos cromossomos da célula, e cada um dos dois novos núcleos se divide, formando-se, então, no total, quatro células filhas. Então, a meiose, o processo resulta-se em quatro células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Bora lá ver, tá? Aqui eu coloquei para vocês o esquema da célula, né? Fazendo meiose, aí passa por todas as fases, né, do ciclo celular que nós ainda vamos aprender, mas que não interessa agora para nós. E a meiose se baseia nisso daqui, tá? Temos a célula mãe, certo? Que originam quatro células filhas, tá? E cada célula filha
metade, né? Meio, metade dos cromossomos da célula mãe, tá? Essa é a divisão, essa é a diferença da meiose para mitose. Vamos rever aqui? Ó, a mitose, eu tenho a célula mãe que origina só duas células filhas, e cada uma com o mesmo número de cromossomos, certo? Na meiose, eu vou originar quatro células filhas com a metade, né? Meio, metade do número de cromossomos da célula mãe, certo? E aqui é o esqueminha dela fazendo a meiose, da célula sofrendo uma meiose. No caso, só as células do nosso gameta, tá? Então, resumir, vamos dar uma resumida aí no processo de divisão celular. Então, mitose, cada mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que nela existem, tá? E a meiose, cada célula mãe origina quatro células filhas com a metade do número de cromossomos que nela existem. Essa é o que difere a meiose da mitose. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Sim. Sim? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu direito o que é mitose, o que é meiose, para que serve? Vamos lá, gente, tô aqui para isso, Não, tá? Para professora, ensinar deu vocês. para entender certinho. Ai, que bom, gente. Vocês são muito inteligentes. Coloquei para vocês, tá? Eu vou disponibilizar sim no grupo, assim que acabar a aula, eu jogo lá para vocês os nossos slides em forma de PDF. Beatriz mandou mensagem aqui no chat. Pode perguntar, Beatriz, qual foi a dúvida que ficou para ti? Beatriz, acho que a Beatriz não entendeu direito que era mitose e meiose, mas aqui nesse mapa eu vou dar mais uma explicadinha, tá? Ficou bem facinho aqui, por isso que eu coloquei esse mapa conceitual para vocês. Beatriz, presta atenção, se não entender, você me fala que eu falo de novo, tá? Ok. Então, nesse mapa conceitual, nós temos, né, a divisão celular humana, ou de qualquer outro ser vivo, tá? Todos os seres vivos sofrem, né, divisão celular no caso. Aí eu coloquei aqui para vocês, no caso, a nossa humana. Nós temos dois tipos, tá? De divisão celular. Lembrando que a divisão celular ocorre durante toda a nossa vida. Tá, Luan? Durante toda a nossa vida ocorre a divisão celular. E nós temos ela por dois tipos. Através da mitose e através da meiose, tá? Na mitose, então, ocorre quando a célula-mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos nela existente, tá? Essas células filhas são células diploides, que no caso são todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, tá? Então, todas as células do nosso corpo são células diploides, ok? E isso permite o crescimento dos organismos, dos seres vivos, tá? Tanto das plantas como dos outros animais. E também permite, através da mitose, a substituição das células mortas, né? Da regeneração do nosso organismo. Então, isso é a mitose, tá? No caso da meiose, ocorre quando a célula-mãe origina quatro células filhas com metade do número de cromossomos nela existente, tá? Que é aquelas figuras que eu mostrei para vocês. Essas quatro células filhas são células haploides, que são apenas os gametas, que são os óvulos e espermatozoides, tá? Então, falei em células haploides, é só óvulo e espermatozoide, só os gametas, ok? Vou voltar aqui para a Beatriz não ficar com dúvida, gente, só nas imagens, tá? Então, Beatriz, e quem mais tiver com dúvida, na mitose é isso aqui, a célula-mãe origina, né? Ela se divide em duas outras células, né? A célula, ela se divide em duas, com o mesmo número de cromossomos. Qualquer célula do nosso corpo, tá? Agora, os nossos gametas, que são células haploides que fazem a meiose, uma única célula do nosso gameta vai originar quatro células com a metade dos cromossomos. Se aqui é 46, cada uma delas vai ter a metade, 23 cromossomos. Ok? Conseguiu compreender, Beatriz, um pouco melhor?
Manda um ok aqui para mim, que a gente vai falar agora um pouquinho de câncer. Ah, que bom, Bia. Então vamos lá, tá? Gente, falando um pouquinho de câncer e os fatores de riscos, tá? Câncer, infelizmente, né, é uma doença terrível. Eu acredito que todos vocês conhecem, ou então sabe de alguém que já faleceu de câncer e tudo mais. Vamos ver um pouquinho o que acontece, tá? Quando as nossas células se dividem, se multiplicam, fazem mitose excessivamente, causando aí câncer. Vai ser simples, porque vocês entenderam que é mitose, né? Bora lá. Vocês estão visualizando a imagem? O que é câncer? Eu tenho aqui uma célula, tá? Com agentes cancerígenos. Aqui embaixo, vocês estão conseguindo visualizar, gente, a minha setinha? Porque aqui nesse computador Sim. não tem laser. Sim? Tá, então ótimo, tá? A aula já logo acaba. Fiquem tranquilinhos aí que não falta muito, não. Ó, então, nós temos a célula e aqui uma célula cancerosa, certo? Aqui é uma célula normal e aqui uma célula cancerosa. Todos nós temos, gente, células com agentes cancerígenos, tá bom? Todos nós temos células com algum. Ai, caiu meu celular. Aqui não tem lugar para apoiar, fica muito baixo. Então, todos nós temos células, tá? Com um errinho genético. Nós e todos os outros seres vivos. Temos sim células com erros genéticos, tá? Com agentes cancerígenos. Vai da nossa sorte, do nosso destino, ou seja lá do que for, conforme a crença de vocês, a chance ou não dessa célula começar a se multiplicar loucamente, tá bom? Então eu, vocês, a minha família, a família de vocês, todos nós temos risco de desenvolver câncer. Todos nós temos células cancerígenas, tá? Então vamos ver aqui. Tenho aqui uma célula, tá? Que formam várias células juntas, nós já estudamos isso, formam tecidos que formam os órgãos, não é isso? Células formam tecidos que formam órgãos, e órgãos formam sistemas, sistemas organismos e tudo mais. Adoro ecologia. Aqui no caso tem a célula cancerosa, certo? Elas ficam nos tecidos e acabam, né, ao se multiplicar, gerando um câncer naquele órgão em que ela reveste, né? Porque temos as células epiteliais que revestem a pele, temos as células do nosso fígado, ok? Temos os diversos tipos de células. Então, no caso aqui, essas células aqui do pulmão, tá? Então, automaticamente, essa célula cancerosa que existe lá no pulmão, se multiplicar, ela vai gerar o quê? Um câncer lá naquele pulmão, ok? Vamos ver melhor isso daqui. Como surge o câncer? Aqui tem a célula normal, né? Com agente cancerígeno, tá? Como todos nós temos, né? Células com algum errinho genético. Que se multiplica formando, né? Célula cancerosa. Aqui, por exemplo, tem uma célula cancerosa, ela se multiplica, tá? Ela faz a divisão celular por mitose, só por mitose, porque meiose só quem faz são os gametas, né? E ela se multiplica gerando, né, outras células com a mesma deficiência, né? No caso, com o fator cancerígeno, né? Elas invadem tecidos vizinhos, né? Elas se multiplicam invadindo tecidos vizinhos, aumentando, né, a quantidade de câncer, no caso, ou então elas se desprendem
cai na corrente sanguínea e vai parar em outro local, tá? Quando ela se desprende, observe aqui a figura, e vai para outro local através da corrente sanguínea, nós chamamos de metástase, tá? Então, o câncer é uma célula que ela se multiplica, faz a mitose, ok? E contamina todinho aquele tecido, no caso, formando lá o tumor, né? Quando ela se desprende, vai para a corrente sanguínea, ocorre uma metástase, tá? A gente fala metástase quando o câncer, né, vulgarmente assim, se espalha. Por exemplo, a pessoa ela tem um câncer na garganta. Aí do nada aparece um câncer lá no pâncreas dela. Como que esse câncer foi parar lá no pâncreas, tá? Um pedacinho das células da garganta foi para a corrente sanguínea, né? Aquela célula cancerígena, foi, se desprendeu, né, do tumorzinho, caiu na corrente sanguínea e foi para lá no pâncreas. Chegou lá no pâncreas, tá? Ela começou a se multiplicar loucamente, tá? Perde o controle totalmente da mitose, se multiplica, multiplica, gerando um outro tumor, tá bom? Então, quando se desprende um pedacinho do tumor pela corrente sanguínea e vai parar em outro órgão, a gente fala que o câncer sofreu metástase. Ele saiu de um lugar e foi parar em outro, tá bom? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui para vocês a diferença dos tumores. Não, não coloquei para vocês, mas eu vou falar, tá? Nem todo tumor, gente, é maligno. Vocês sabem, né? Tumor tem o benigno e o maligno. Só o tumor maligno. Deixa eu voltar para cá. Só o tumor maligno, prestem atenção, tá? Só uma curiosidade mesmo. Temos o tumor, temos não, né? Deus me livre, mas existe o tumor maligno e o tumor benigno. O tumor benigno é quando a célula, ela se multiplica, ocorre um errinho nela, ela se multiplica, faz a mitose de uma forma excessiva. Porém, ela não é cancerígena, tá? Aí ocorre o quê? Aquele aglomeradinho de célula, tá? Quando não é cancerígena, a gente fala que é um tumor benigno, ok? Ela só deu uma endoidada, a célula só deu uma endoidada ali e se multiplicou um pouquinho mais do que devia, formando um aglomeradinho de célula, um tumorzinho. Quando isso ocorre, a gente chama de tumor benigno, tá? Tumor benigno não é câncer, ok? Agora, o tumor maligno é câncer. Falou em tumor maligno, tá falando de câncer, tá? O que acontece? O tumor maligno, a célula, né? Ela tem aquele agente cancerígeno, ela é cancerígena e ela se multiplica excessivamente porque ela fica totalmente pulgada, descontrolada e ela se multiplica de forma excessiva, tá? E o câncer, no caso, o tumor maligno, ele cresce muito rápido. O tumor benigno, a célula só dá uma bugadinha, cresceu um negocinho ali, um nódulozinho tal, arrancou, já era. Agora, quando é tumor maligno, quando é câncer, ela se multiplica de um jeito que cresce muito rápido, tá? Por isso que falam que foi um câncer agressivo, no caso, porque o câncer, ele cresce de um muito rápido, tá? Hoje tá do tamanho de uma uva, aí no fim do mês já tá do tamanho de uma laranja, e quando você vê o câncer já tá do tamanho de um melão. Então, o câncer, as células, elas se multiplicam de uma forma muito, muito rápida. Por isso que dizem que, né, quando o câncer é agressivo, é devido a isso. Quando dizem que o câncer é agressivo, é devido a isso, porque ele cresceu desesperadamente muito rápido, tá? Invadiu vários tecidos, ocorreu muitas metástases, tá? Naquilo que eu falei, a pessoa tem um câncer na garganta, daqui a pouco tá com um no pulmão, tá com outro no pâncreas, tá com outro no intestino, tá? Porque as células, né, elas podem se desprender lá daquele tecido lá, que ela está, e parar em outro lugar. Então é isso, o tumor benigno não é câncer, tá? A célula só deu uma bugadinha lá, pode acontecer. E o tumor maligno já é câncer, são as células cancerígenas se multiplicando loucamente, ok? Então, aqui na iniciação, né, a célula sofre ações dos agentes cancerígenos iniciadores que alteram a estrutura do DNA. Na 2 tem a promoção. A célula alterada continua a sofrer ação de agentes que estimulam a multiplicação, né?
a gente chama de agentes promotores e transformam-se em células malignas cancerosas, tá? Então, eu tenho as células que ela tem aqueles errinhos genéticos, né? E elas se espalham formando, né, tumores. A progressão, no caso, que nós chamamos de estágio 3, é a multiplicação descontrolada das células alteradas, né? Essas células que sofreram alteração, elas têm um acúmulo juntos de células cancerosas, causando aqui, no caso, o tumor. No caso, o tumor maligno, né? Porque tumor benigno não é câncer, não tem células cancerígenas envolvidas. Como o organismo se defende, pessoal? Nosso organismo, gente, a fisiologia, tá? Do nosso organismo e de outros seres vivos também é maravilhosa. Tudo o nosso corpo tenta se defender. Tudo o nosso corpo, nossa fisiologia, né, tenta salvar a nossa vida. Então, quando ocorre, sim, uma mitose descontrolada devido a câncer, temos alguns mecanismos de defesa, tá? O nosso organismo, ele tem a capacidade de reparar o DNA danificado, quando vê que aquela célula tem alguma informação genética para se multiplicar desordenadamente, tá? O nosso organismo tenta reparar aquele DNA, que faça para que a célula não se multiplique, porque por isso que muitas vezes a pessoa vive a vida toda e nunca desenvolve o câncer, porque a todo momento o nosso organismo está tentando, tá, reparar aquele errinho que tem naquela célula cancerosa. Ações de enzimas na transformação e eliminação das substâncias cancerígenas, tá? O nosso corpo, ele tenta eliminar substâncias cancerígenas de dentro das nossas células e a integridade do sistema imunológico, ok? Nosso sistema imunológico também atua tentando defender, tá? O nosso organismo dessas células. Lembrando que todos nós temos, né, células cancerígenas, mas nós não desenvolvemos ela porque o nosso organismo tenta de qualquer forma reparar essas células, eliminá-las, tá? Reparar o DNA dela para que ela não se multiplique. Por isso que a maioria das pessoas não desenvolvem câncer, né? Porque o nosso corpo, ele tenta sim defender aí dos tumores, maligno no caso. Câncer é hereditário? Câncer é contagioso? Câncer é incurável? Todo tumor é câncer? Eu sabia que eu tinha colocado. Como que eu ia falar disso sem falar de tumor maligno e benigno, né? Coloquei sim. Todo tumor é câncer? O que causa câncer, gente? Temos fatores externos, né? No caso, o meio ambiente, e fatores internos, predisposição genética. Não é à toa que, normalmente, as pessoas que têm pai, mãe, ou algum avô, avó que chegou a falecer de câncer, né? Tem predisposição genética a desenvolver também, né? Não que vá desenvolver, mas a chance é maior do que uma pessoa que não teve ninguém na família que teve câncer, né? No caso, nenhum ascendente. Fatores de risco, né, que podem fazer com que desencadeie câncer. Alimentação, 35% da nossa alimentação é responsável por, né, desenvolver câncer ou não. Comportamento sexual e reprodutivo, infecções 10%, tá? Exposições ocupacionais 4%, 3% se nós ficarmos expostos excessivamente ao sol, 3% se a pessoa ingerir álcool, radiações 1%, outras causas, né, como qualquer outro tipo aí, 7%, e o tabaco. Olha só, 30%, tá? As pessoas que fumam, elas têm 30% mais chances de desenvolver um câncer. Porque o tabaco, as substâncias, né, do cigarro aí, vocês que têm pai e mãe que fuma, o que acontece? As substâncias do cigarro prejudicam muito as nossas células, tá? Principalmente a célula do pulmão. Como ela destrói as nossas células, então o que elas vão fazer? Vão se multiplicar para se regenerar, não é isso? Aí logo morre de novo, logo o tabaco mata de novo aquela célula daquele pulmão, por exemplo. Vai o quê? Se multiplicar de novo. Aí mata de novo, aí se multiplica de novo. Então elas se multiplicam muito mais rápido. E elas podem perder o controle, né? Porque toda hora mata a célula do pulmão, tabaco, as substâncias, né? Do cigarro em geral. Aí o pulmão vai e se regenera. Aí vai e se regenera. Aí acabam tendo uma hora que o pulmão perde o controle, né? De ficar se regenerando as células toda hora.
Aí acaba desenvolvendo câncer, tá bom? Então, por isso que o cigarro é pesadão com câncer, tá? É brabo. Ó, variáveis que influenciam na distribuição do caso do câncer, dos casos de câncer, tá? Câncer também é variável, né? Varia o câncer, tá? De acordo com o sexo, com a idade, nível socioeconômico educacional, hábitos e estilos de vida, tá? Isso tudo é influenciável. No caso, se a pessoa é homem ou mulher, tá? No caso, a mulher tem mais órgãos do que o homem, no caso, que nós temos útero, temos ovário, tá? Embora o homem tenha também testículo, próstata. Então, depende do sexo, né, da pessoa, desenvolver algum tipo de câncer. A faixa etária, no caso, as pessoas mais novas em geral, assim, não tão velhas, né, acabam também tendo câncer, porque as células elas se multiplicam com mais facilidade, então não é tão viável uma pessoa tão nova, né, ter câncer, mas quando a pessoa tem um pouquinho mais de idade, mas acontece sim, né, nós temos crianças, né, com câncer, principalmente com leucemia e tudo mais, porém varia, né, o tipo de câncer com a faixa etária. E hábitos e estilos de vida, né? Porque uma pessoa que fuma, que bebe, que chapa, tudo mais, habilidades dela desenvolver um câncer é muito mais alta do que uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, né? Que faz um exercício, que se alimenta de forma saudável e tudo mais. Então, aqui tem alguns fatores que influenciam, tá? O desenvolvimento de câncer. E é isso, pessoal. Nossa aula hoje foi para falar sobre meiose, sobre mitose, as diferenças delas, tá? E um pouquinho aí sobre cânceres, que faz tudo parte do currículo de vocês no segundo ano, tá bom? Ciclo celular nós vamos ver sim um pouquinho mais para frente. Nós vamos falar bastante, tá? De cromossomos, de genes, tá? Que nós teremos genética esse ano e é muito bacana. Restou alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa da aula? Professora, como Ou que a quimioterapia ela age contra essas células? sim. A quimioterapia, na verdade, ela tenta destruir as células cancerígenas, né? Só que o que acontece? Porque as pessoas normalmente, né, passam mal com a quimioterapia, vomitam muito, perdem o cabelo. Porque com a quimioterapia, as células, elas são destruídas, tá? A quimioterapia tenta destruir as células cancerígenas. Só que junto com as células cancerígenas também vai muitas células boas, né? Não é só as cancerígenas que são destruídas. Então, por isso que as pessoas ficam bem mal, emagrecem, sabe? Perdem cabelo, porque destrói outras células, né? A quimioterapia em si é bem agressiva para o organismo. Aí é isso, ela destrói, tenta, né, no caso, destruir aí as células cancerígenas. Entendeu, Luan? Entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, Professora, oi, Tamile. olha, tem um câncer que eu estava estudando sobre isso, Oi. que ele faz a parte do corpo, eu acho que é no fígado, que faz a parte do corpo que está consumido pelo câncer inchar, não é? Até a pessoa morrer. Então, o que acontece? Acaba, no caso, no fígado, né? Pegar o fígado aí que você deu como exemplo. Uma pessoa que desenvolve o câncer no fígado, as células não vão se multiplicar de forma excessiva ali, vai acabar atrapalhando o quê? O bom funcionamento do fígado, tá? Aí normalmente pode inchar, pode paralisar o fígado, então acaba atrapalhando o funcionamento daquele órgão onde o câncer está instalado. Então, por isso que a pessoa acaba falecendo, né? Porque atrapalha todinho o organismo da pessoa. Pensa, uma célula lá da garganta que se espalhou, né? No caso, por metástase, fazendo lá no fígado, invadindo o fígado. Atrapalha, né, o funcionamento do órgão. Por isso que as pessoas acabam falecendo aí, tá? Quer falar, Natan? Pode falar. Quais são os primeiros sintomas? Ah, depende de onde o câncer está, né? Aí só com Tipo do tomografia. estômago. Ah, normalmente a pessoa vomita muito, não consegue parar com comida, né? Não consegue parar o alimento no estômago. Tem vários Mas aí, sintomas. depois que começa esses sintomas, tem como tratar ainda ou não? Sim, gente, todo câncer, tá? Quando ele é descoberto no início,
tem cura, tem tratamento, normalmente é sucesso. Agora, quando a pessoa descobre que tem câncer, tem muito câncer silencioso, né? Que a pessoa não sente nada, e vai ver e já sofreu metástase, tem em vários locais do corpo, aí é mais complicado. Mas normalmente, quando a pessoa descobre que tem um câncer, eles tentam fazer radioterapia, né? Que é um pouco mais suave que a quimioterapia, ou a quimioterapia. Mas quando já está um pouquinho maior, um pouquinho mais agressivo, é feito cirurgia, né? Eles vão abrir lá o seu corpo, se está no fígado, aí vai lá, tira aquele câncer do fígado, tá? E joga fora. Aí tem que esperar um pouco para ver se em nenhum momento saiu do fígado e sofreu metástase e foi parar em outro lugar. Então tem a cirurgia e quando está menos agressivo, assim, né? Que não precise de cirurgia, faz a quimioterapia ou a radioterapia. Perguntaram alguma coisa no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Peraí. Eu gosto de ficar com o celular porque pelo computador não dá para ficar vendo. A Bruna, e quando explode, então, aí voa a célula cancerígena para tudo que é lugar, né? Aí vai para a corrente sanguínea, vai para outros órgãos, espalhando câncer. Aí já era. Aí a pessoa, Beatriz, ela, né, fica com câncer esparramado, no caso, sofre metástase. Aí acaba prejudicando os outros órgãos, e aquele fígado que estava lá com aquele câncer, por exemplo, aí para de vez porque sofreu uma lesão. E o câncer terminal, Bruna, ocorre quando não tem mais jeito, a pessoa não tem mais como tratar o câncer, não tem como mais tirar células cancerígenas, porque se multiplicou de tal forma, tá? E se espalhou de tal forma, sofreu metástase de tal forma que não tem quimioterapia, não tem cirurgia que vai retirar aquele câncer. Então, o jeito é esperar a pessoa morrer. Aí os órgãos vão parando, tudo, o organismo fica totalmente prejudicado, né? Ai, que bom que entendeu. Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou disponibilizar os slides, vocês olhem os slides, tá? Anotem o que vocês acharem necessário, ok? Para caso vocês voltarem presencial, vocês terem alguma coisa no caderno de vocês. Não deixem de realizar o formulário que eu vou disponibilizar semana que vem, tá? Sobre o assunto. Gente, se cuidem, cuidem da família de vocês, cuidem de próximos, usem máscara, usem gel, tá? Vamos ter cuidado aí para essa pandemia ir logo embora, porque já deu o que tinha que dar, não é mesmo? Então é isso, meninos e meninas, muito obrigada. Até a próxima aula. Eu vou finalizar a gravação. Caso vocês queiram falar alguma coisa, pode continuar na sala, tá? Os demais que não têm dúvida, não querem falar nada comigo, podem já saindo da sala. Tchau, professora. Tchau, Oi. Pro. Tchau. Professora. Tchau, Oi. professora. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada pela professora. aula. Boa semana, viu? Ah, para vocês também, gente. Boa semana. Deixa eu parar a gravação. Gente, não tô conseguindo parar a gravação.